Olá a todos, o meu nome é Mariane Mendonça. Eu escrevi esse artigo, O Percurso Histórico da Pinacoteca do Amazonas, juntamente com a professora Rosemary Staub, de Barros Zago. Nós somos professoras da Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de Artes. E esse artigo ele vai apresentar um estudo bibliográfico acerca do percurso histórico da Pinacoteca do Amazonas, que é uma instituição cultural e artística fundada em 1965 aqui na cidade de Manaus. Na primeira etapa dessa pesquisa, nós destacamos o cenário das artes plásticas e visuais no período anterior à criação da Pinacoteca. Então, a gente faz esse apanhado, esse breve apanhado, que é anterior à criação da Pinacoteca, que ocorre no século XIX, ainda no ciclo da borracha, as pinturas e as fotografias, que tipo de artes visuais e plásticas nós tínhamos na cidade. E na segunda etapa do trabalho, nós apresentamos o percurso histórico propriamente da Pinacoteca do Amazonas, desde as primeiras articulações, que foi algo realizado pela classe artística junto ao governo do Amazonas da época, até a sua abertura nos anos 60, o seu declínio nos anos 70, 80, 90 e o seu ressurgimento já com uma sede própria nos anos 2000 até os dias de hoje. A Pinacoteca é detentora de um acervo de mais de 2.000 obras de artes plásticas, um acervo que tem pinturas, tem desenhos, tem gravura, tem instalação, tem fotografias, obras de audiovisuais. Essas obras elas ficam numa exposição permanente, com o curador, que geralmente é um artista amazonense, tá? Dentro do acervo da Pinacoteca nós temos obras de artistas, não só de amazonenses, mas também de artistas de renome nacional, como Antônio Parreiras, o Alfredo Volpi, o Bolemax. A coleção mais numerosa que a Pinacoteca tem é sobretudo de artistas do Amazonas e de pinturas. As artes plásticas aqui no Amazonas, elas começam a se proliferar, a serem mais populares com o ciclo econômico da borracha, chamado ciclo econômico da borracha, que aconteceu no século XIX, aqui na nossa região. Esse período, as pinturas que tínhamos eram pinturas de encomendas das famílias abastadas e encomendadas pelo governo do estado também. Eram pinturas que retratavam as autoridades locais, a sua família. Eram pinturas geralmente a óleo e também tinham temáticas paisagísticas, geralmente dos rios, da floresta amazônica. Essa também era uma temática que era retratada nas pinturas. Nas casas também, nessa época, era cultural, era hábito que se encomendassem pinturas para paredes, para decoração de paredes. Nós temos hoje ainda, no centro de Manaus, imóveis que abrigam essas pinturas que foram desenvolvidas nessa época. No campo das artes visuais, aqui nós também tínhamos fotografias que eram feitas nos antigos daguerreótipos. Um desses fotógrafos era o italiano Ippolito Marinetti. Ele fazia registros fotográficos da cidade, e a maioria dessas fotos que ele produziu da Manaus dos anos de 1850, elas estão em museus da Itália hoje, tá? Tinha também o trabalho fotográfico do George Rubner e do Libânio do Amaral, que até o final dos anos 50, já do século XIX ainda, do século XIX e até os anos 50 do século XX, essa casa fotográfica ela existiu na cidade de Manaus, chamava Casa Fotográfica Alemã, e eles mantiveram durante um bom tempo na cidade essa atividade com as artes visuais da fotografia.
As pinturas que se viam nas casas e eram decorativas eram feitas por artistas como Arturo Luciani, que era um pintor decorador lá pelos anos de 1887. Ele realizou pinturas emblemáticas importantes para a cidade, como a pintura do antigo Teatro Éden, e ele fez trabalhos de desenho aqui na cidade. Ele chegou a trabalhar no Instituto de Educandos Artífices, na cidade de Manaus, como professor. Ele foi da Academia de Belas Artes também. E representou o Amazonas em uma exposição de artes plásticas nacional, com telas que retratavam a região onde ele estava morando, que era aqui a região amazônica. Com relação à pintura decorativa, nós podemos citar as pinturas da Igreja de São Sebastião, que fica no centro de Manaus, que são do artista italiano Silvio Centofanti. Aurélio de Figueiredo, Fernando de Machado e Antônio Parreiras foram artistas de nome nacional, que têm trabalhos importantes em outras regiões do país, e que também tiveram, nessa época, trabalhos de pintura aqui na cidade. Tinham também as ilustrações que saíam nos impressos, onde principalmente era divulgado obras de ilustrações dos artistas que aqui se encontravam, que geralmente eram artistas de fora que vinham trabalhar aqui a partir das encomendas que eles recebiam. Até os anos 40 do século XX, os artistas que se destacam nas artes plásticas aqui do Amazonas, eles possuíam, sobretudo, uma influência da arte acadêmica europeia. E esse quadro ele só mudou nos anos 50, a partir de um clube que aqui surgiu, chamado Clube da Madrugada, que era um clube que reunia jovens para discutir artes. Era um clube que começa discutindo literatura, mas que, de um modo geral, eles têm interesse em reformular as artes que se produzia, o cenário cultural da cidade. Isso desemboca no campo das artes plásticas. Algum desses jovens era, por exemplo, o poeta Jorge Tufik, e eles discutiam uma espécie de renovação, discutiam e planejavam realizar uma espécie de renovação estética na arte da cidade. O Clube da Madrugada ele tinha interesse e atuava em diversos campos da cultura, especialmente da pintura. A matriz ideológica deles eram os valores plásticos e sociais da época, e eles visavam libertar os artistas dessa visão acadêmica. Eles eram artistas que tinham uma influência das vanguardas europeias e queriam que o público prestigiasse mais as artes plásticas ou a literatura, tivesse mais próximo do contato com os artistas, e nisso que fosse abandonada essa arte acadêmica que até então era produzida, e no fim das contas não é essa análise que eu estou fazendo, continuou sendo produzida durante um tempo. Aqui existiu a Associação das Belas Artes do Amazonas, isso é antes da criação da Pinacoteca, em 1898. A Academia Amazonense implementou a Escola de Pintura Vitor Meirelles nessa época. E com o declínio da borracha, né, no início do século XX, essas instituições de artes, de apoio às artes e de formação artística acabou sendo abandonada. Em 54, as atividades desse Clube da Madrugada, ao ajeitar o cenário cultural da cidade, pensando artes e promovendo artes, eles acabaram por realizar exposições de artes plásticas, de pintura, que aconteceu na Biblioteca Pública do Estado. Essas exposições, elas geraram debates entre os artistas e o governo. As exposições que ocorreram na Biblioteca Pública foram muito bem sucedidas, e essa exposição acabou gerando debate, alimentando o debate para a criação da Pinacoteca. A Pinacoteca foi criada em 18 de junho de 65, né, o decreto-lei que institui
oficialmente, que cria oficialmente a Pinacoteca do Estado do Amazonas, no governo de Arthur César Ferreira Reis. A Pinacoteca, ela começou as suas atividades abrigada na própria Biblioteca Pública do Amazonas. O primeiro diretor da Pinacoteca foi o renomado artista plástico amazonense Moacir Alves. E o objetivo da Pinacoteca, quando ela se funda, ela, além de ser um espaço expositivo, mas ser também um espaço educativo com relação às artes, né? Então, ela vem também com esse intuito de oportunizar e contribuir com a formação cultural e técnica dos cidadãos e dos artistas, principalmente, porque a Pinacoteca vai oferecer cursos de artes, de pintura, de desenho, no seu seio. Em 7 de setembro de 65, a Pinacoteca foi entregue ao público, à sociedade amazonense. Inicialmente, ela começa as atividades com um acervo de 90 obras. Essas obras, elas eram obras que já pertenciam ao governo, obras que já eram do poder público, e elas foram selecionadas para compor a primeira exposição permanente da Pinacoteca pelo artista Moacir Andrade. Em dezembro de 65, a Pinacoteca teve sua primeira exposição de pintura da artista alemã Marianne Überbeck, que nesse período trabalhava em suas telas a paisagem amazônica. E nesse ano a Marianne morou aqui em Manaus. Então, ela foi a primeira artista convidada a expor suas pinturas na Pinacoteca. E até hoje nós temos pinturas da Marianne expostas na nossa Pinacoteca aqui do Amazonas. Os cursos que eram desenvolvidos eram de desenho e pintura, e quem ministrava esses cursos eram artistas como o próprio Moacir Andrade, que era diretor da Pinacoteca, o Álvaro Páscoa, que era pintor, e o Manuel Borges, que também era pintor e era desenhista, cumprindo assim a sua função inicial. Ela entra efetivamente em atividade a partir de 71, a Pinacoteca começa o prédio onde ela funciona começa a se deteriorar, não são feitos novos investimentos públicos na Pinacoteca ou na sua consolidação. As obras que faziam parte do acervo passaram a ser expostas ao público de forma itinerante devido à deteriorização do prédio, né, o prédio histórico onde ela funcionava. Em 74, ela organizou uma pré-bienal de artes com 72 obras. O artista plástico Sérgio Cardoso, aqui de Manaus, Ademar Pereira e Ademar Brito foram os artistas premiados. E ela foi se deteriorando a ponto de, em 1975, ela já está praticamente fechada e contar com apenas 2 servidores, 2 funcionários, que era o artista Álvaro Páscoa, à época o seu diretor, e uma servente. Sem atividade desde o final dos anos 70, em 1994, a Pinacoteca passa a ter a coleção abrigada e novamente exposta de maneira permanente ao público. Quando ela fecha no final dos anos 70, a Pinacoteca não consegue mais reabrir com as suas exposições permanentes, e algumas de suas obras são expostas em lugares diferentes da cidade de Manaus. Um desses lugares é um prédio chamado Usina Chaminé, também no centro de Manaus. E dessa maneira, a Pinacoteca acaba, de forma precarizada, exercendo a sua atividade. Passados-se os anos, ainda com as mesmas dificuldades, o projeto foi finalizado ainda nos anos 90, e a Pinacoteca fica sem atividades, né? Isso em 94, é retomada em 98 e 99, as atividades da Pinacoteca com exposições permanentes que foram abrigadas em 2 lugares, o Palácio Rio Negro e o Palácio da Justiça, no centro de Manaus. Tá? A reabertura efetiva da Pinacoteca, depois desse tempo de crise, praticamente no final dos anos 70, 80 e 90, só vai ter uma retomada no ano de 2009.
Existe um prédio de 135 anos, chamado Palacete Provincial. Ele tem várias salas e ele era um prédio que ficava abrigado pela polícia. A polícia devolve, desocupa esse prédio é reformado, volta para o poder do governo do estado e o governo resolve abrigar museus. A Pinacoteca até hoje funciona no Palacete Provincial, na cidade de Manaus, com exposições permanentes desde então, com curadoria de vários artistas. Em cada exposição são expostas ao público geralmente 260 obras. A exposição mais recente, ela data do ano de 2018, ela conta com acervo de 266 obras, e essa exposição é de curadoria do artista plástico, artista visual Oscar Ramos, e foi um dos seus últimos trabalhos, né? Ele faleceu no ano de 2019. A Pinacoteca do Amazonas, ela tem um acervo muito grande de obras de arte. Hoje passa de 2.000 obras. Elas têm obras do século XIX até os anos 2000, então é um acervo que ele continua sendo agregado, continua se agregando obras a ele. A Pinacoteca hoje possui 2 salões expositivos no seu ambiente. E ela tem essa trajetória de contato, de engajamento dos artistas daqui de Manaus, da região amazônica. Ela tem esse engajamento, ela tem essa participação do público dos artistas. Hoje ela tem 2 salões expositivos no Palacete Provincial, e a sua coleção de obras é uma coleção importante. Ela é a instituição amazonense que mais possui obras de arte em seu acervo, de artes visuais em seu acervo. Essas são as referências do nosso trabalho. Esse é um trabalho que é uma pesquisa bibliográfica. A maioria das informações sobre a Pinacoteca, elas são de posse ainda do governo do estado. Então, esse trabalho vem com o objetivo de contribuir com os dados, fazer um levantamento dos dados sobre a Pinacoteca e compartilhar com a comunidade acadêmica, com o intuito de preservar a memória das artes aqui no Amazonas e também de incentivar o conhecimento dessas obras por parte da sociedade.